Oi, então, dando continuidade aqui ao nosso cronograma, né? Vou mostrar ele aqui para vocês. Hoje, então, é revisão geral e prática de exercício. Como eu não recebi nenhuma dúvida, eu vou abrir aqui os nossos exercícios e vou comentar algumas das questões para ajudar vocês na resolução. Lembrem que na próxima semana, então, a gente já começa a se organizar para fazer um conteúdo novo, tá? Deixa eu abrir aqui então. Esses aqui são os exercícios que eu coloquei, né, do ciclo 1. Vou responder a primeira pergunta, então. Algumas construtoras, principalmente as pequenas, veem a etapa do planejamento como um custo a mais. Planejamento é coisa apenas de grandes obras? A resposta é não, né? Planejamento ele nasce desde a fase de projeto, né? Desde a etapa de projeto, então desde que a pessoa começa a idealizar, ela automaticamente começa a fazer o planejamento. Então, toda e qualquer intervenção na nossa área exige um planejamento. Então, grandes obras exigem grandes planejamentos, pequenas obras exigem médios ou pequenos planejamentos, nem sempre tão curtos assim. O que é importante, né? Que a gente sempre organize que a gente tenha um planejamento que viabilize custos por etapas da obra. Então, grandes obras, de repente, vão ter mais etapas de obra e a gente vai planejar os custos pensando, então, em mais etapas, então, um pouco maior o planejamento. E intervenções menores vão receber planejamentos menores, mas também a mesma distribuição de custos, certo? Não vou responder essa, porque, tipo, já meio que respondi aqui. Então, vocês vão conseguir se resolver. Vou pegar uma aqui mais do meio. O planejamento pode ser um diferencial significativo de custo entre empresas? Certamente, né? Então, quando a gente tem um projeto bem desenvolvido, fica muito mais tranquilo de se fazer o planejamento. E muitas vezes, durante a etapa de planejamento, a gente consegue já organizar a questão dos custos. Então, sim, faz muita diferença, né? Várias empresas acabam, na verdade, sofrendo com a questão de custos em função da falta de planejamento, né? Data de pagamento de pessoal, de material, ou falta de projeção correta para esses pagamentos, aumento significativo do produto, justamente em função dessa falta de organização, dessa estruturação de planejamento. E aí tem uma pergunta aqui: quais as ferramentas são imprescindíveis ao planejamento? Primeiro, o projeto. Segundo, a questão de uma pessoa que seja especialista ou que se dedique para isso, né, para fazer a leitura, levantamento, né, de materiais, de custos, uma equipe de compras ou um responsável de compras, né, e principalmente que essa pessoa esteja em contato direto com a mão de obra que vai executar, para que as compras e chegada de produtos, de materiais na obra estejam totalmente alinhados com a equipe de mão de obra que vai estar desenvolvendo os serviços. E aí, para isso, a gente pode usar ferramentas computacionais, né? E as planilhas que a gente vai estudar mais para frente, mas que eu falei para vocês já durante as nossas aulas. Então, eu já respondi aqui 3 das nossas 8 questões, ficaram mais ou menos 5, e dessas 3 vocês já vão conseguir ajuda para responder as demais. Então, eu vou deixar essas 3 respondidas, e não esqueçam de digitar isso tudo para poder colocar lá no nosso Classroom, e principalmente responder o restante das questões. Se nesse meio de caminho vocês ainda tiverem dúvidas, me avisem, né? Mandem mensagem ali no grupo, participem,
que aí eu vou ajudando vocês com as demais questões. Então, gente, bom final de semana para vocês, bom trabalho e não hesitem em me chamar. Tchau, tchau.